Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja amada. Abra em Isaías 57, versículo de número 15. Louvado seja Deus. Diz assim a bendita palavra do Senhor, irmãos. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. E quem crê, diga: podemos assentar a igreja do Senhor Jesus nesta noite tão especial. Aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, eu tenho certeza que os irmãos já sentiram, como eu, fascinados ao se familiarizar um pouco com as Escrituras e descobrir que o nosso Deus, aleluia, Jesus, tem preferência pelos fracos, pelos pobres e pelos abatidos. Você já perceberam isso, não? Glória a Deus. É a preferência de Deus. Aleluia. Eu estava ouvindo, irmãos, uma reportagem lá, assim como qualquer outra, no carro, e de repente colocaram um ateu para falar. E esse ateu, aqueles debates de emissoras de rádio, emissoras de notícias, e aquele ateu começou a conversar e dizer: pois é, esse negócio de Deus, de religião, de um ser supremo, isso é sinal de fraqueza. Bem assim, com essa arrogância. Isso é sinal de fraqueza, o argumento dele naquele debate. Irmãos, nesse momento que eu escutei isso, me veio assim um quebrantamento, um acesso de choro. E eu comecei a chorar. Mas chorei. E a única coisa que saía da minha boca, foi um momento muito marcante na minha vida. A única coisa que saía da minha boca era: bendita fraqueza, bendita fraqueza, bendita fraqueza. E eu não parava de chorar. E eu dizia: bendita fraqueza. Porque foi através dela que nós nos achegamos ao Senhor. Foi por causa dela que hoje nós somos dependentes de Deus. Bendita fraqueza. O outro, na sequência, dizia, contestando essa forma de nós orarmos, dos crentes orarem de joelhos. O cidadão chegou à conclusão de que, ele disse assim: um homem de joelhos, uma pessoa de joelhos, é apenas meio homem. Com essa coisa de contestar a fé, de contestar a nossa vida na presença do Senhor, de descrer do próprio chamado de Deus na minha e na sua vida, com todas as nossas fraquezas. Mas Deus é assim, irmãos. Deus é assim que Ele faz. É assim que Ele trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ler comigo, aleluia, Jesus, em Deuteronômio, capítulo de número 7. Na escolha do povo de Deus, na eleição do povo de Deus. Olha o versículo 7, o que nos diz a santa palavra do Senhor. Eu vou fazer a menção de alguns textos aqui, quero que os irmãos acompanhem, para ver o critério de Deus, a forma dele trabalhar, louvado seja o nome do Senhor, para salvar, para fazer a obra que Ele quer realizar na minha e na sua vida. No capítulo 7, versículo 7 de Deuteronômio, diz o texto: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éres menos em número do que todos os povos. E a parte A do versículo 8 diz que: mas porque o Senhor vos amou. No capítulo 32 ainda desse mesmo Deuteronômio, é importante, eu quero fazer essa leitura com os amados, a partir do versículo de número 9, que diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança,
achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos. Tinha muitos lobos lá, irmãos. Cercou, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, a comer dos frutos do campo, e os fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas, leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com os mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Mas ele encontrou Jacó, mas ele encontrou Israel, falando do seu povo, nesta condição, completamente fragilizado, completamente impotente, incapaz. Se não, nós podemos ler ainda o profeta Ezequiel no capítulo 16. Convido vocês para lermos juntos essa escritura. Louvado seja Deus, para continuar, meus queridos irmãos, discorrendo sobre a forma como o Senhor encontrou o seu povo. Observem, veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém suas abominações, e diz: assim diz o Senhor Deus de Jerusalém, a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, escutem isso, irmão, e não há nada mais frágil, vocês sabem disso, mais indefeso que um recém-nascido. Olha para um bebezinho de colo, olha para ele, aquela coisinha, mas se você não vestir, não veste. Se você não der papazinho, leitinho na boca, não bebe. Se você não cuidar, morre. Completamente incapaz. Amém, irmãos? Olha a comparação do texto. Diz que, versículo de número 4. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado, o umbigo não foi cortado, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolto a faixas. Não se apiedou de ti olho algum. Você estava lá, jogado. Você estava lá para morrer. Incapaz. Completamente à mercê. Ninguém se apiedou de ti. Olho algum te viu para te fazer alguma coisa, compadecendo-se de ti. Antes fosse lançada em pleno campo. Veja, irmão, jogado para morrer. Quem está entendendo? Pelo nojo da tua pessoa, tinha um nojo de ti, não é? No dia em que nasceste, e passando eu junto de ti, agora entra a misericórdia, agora entra a bondade, aleluia, oh glória a Deus, e passando eu junto de ti, vi-te revolver-te no teu sangue, vi-te revolver-te, quer dizer, se mexendo no teu sangue, e disse: ainda que estejas no teu sangue, vive. Está viva. Eu estou vendo se mexer. Está viva. Sim, disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive. E eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Então o Senhor passou, viu e se compadeceu. E foi lá. E foi lá. Aquela aquela presinha fácil que Israel era. E vocês já não, com certeza já entenderam, aleluia, Jesus, que se aplica também à nossa vida, não é assim, irmãos? Então, aquela presa fácil que era, qualquer animal selvagem, qualquer um que ali passasse, com certeza devoraria, aleluia. O Senhor pega, diz que ela cresce, aquela criança agora debaixo do cuidado, versículo 7, diz que cresce, e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura, estás linda agora. Avultaram os seios, já está formada. Cresceu o teu cabelo, mas estavas nu e descoberta. Versículo 8. E passando eu junto de ti, olha lá ele outra vez. Vi-te, e eis que o teu tempo era tempo
campo de amores, já tinha crescido, já tinha se desenvolvido. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Nós fizemos um pacto. Aliança é pacto, irmão. Aliança é pacto. Nós fizemos um pacto. Eu cuidei de ti. Eu cuidei. Eu dei tudo o que você precisava. E você agora é minha. Então te lavei com água. Te enxuguei do teu sangue. Te ungi com óleo. Israel estava limpo e ungido com óleo. E te vesti com roupas bordadas. Olha que coisa linda aqui. Que roupa bonita. Te calcei com pele de texugo. Te cingi com linho fino. Aleluia. E Apocalipse diz que o linho fino são as justiças dos santos. Então estamos cobertos pela justiça divina, irmão. Israel estava cercado do cuidado de Deus. Te cobri com seda, vestes caras, vestes bonitas. Te enfeitei com adorno. Agora veio o adorno, o embelezamento, que fala das bênçãos espirituais. Aleluia. Se fôssemos tratar com a igreja, seriam os dons espirituais. Seria a graça que o Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas. Te pus braceletes nas mãos e um colar, aleluia, ao redor do teu pescoço. Te pus um pendente na testa, brincos nas orelhas, uma coroa de glória na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido foi de linho fino e de seda e de bordados. Nutriste de flor da farinha, de novo aqui, o alimento, de mel e azeite. Foste formosa em extremo e foste próspera também. Olha aqui, irmãos, Israel cresceu como uma moça linda, cresceu e a fama correu, porque prosperou, até chegares à realeza, e correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura. Pois era perfeita por causa da minha glória. Isso aqui é importante. Era perfeita por causa da minha glória. Diga, irmão, por causa da glória de Deus. É que eu puser em ti, diz o Senhor. Tem outro lado aqui da mensagem, mas não é isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. O que eu quero dizer é da forma como o Senhor encontrou Israel. E você pode estar se perguntando, isso foi só de forma coletiva, pastor? Não. De forma geral, não. Deus, meus queridos irmãos, Ele chama também de forma individual, nesse mesmo critério, dessa mesma forma. Como Israel não era nada, como Israel não era ninguém, e o Senhor leva, diz o texto que eu li com vocês agora aqui, a realeza. Assim Ele faz também, de forma individual. Não vamos tomar tempo, mas eu quero lembrar, por exemplo, de 6 de Juízes, versículo de número 15. Você pode ler lá. E olha que coisa importante, esse texto da bendita palavra do Senhor, que diz assim, aqui, Gideão falando: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Mas é você, Gideão, é você, Gideão, é você, Gideão. As credenciais dele realmente não aprovava, aleluia. Mas Deus disse que era ele, é com você que eu estou falando. Vai nesta tua força e eu vou te dar vitória. Entende como Deus chama os pequenos, meus amados? Como Deus tem prazer no que não é nada, naquilo que não representa nada. Entende como que do zero o Senhor forma, o Senhor levanta quem Ele quer, como diz o Salmo 113, do monturo eu levanto o necessitado para sentar à mesa com os príncipes do meu povo. Aleluia! Louvado seja Deus! Nós temos a história, capítulo 16, capítulo 17,
de 1 Samuel, do improvável Davi, o imponderável, aquele que não tinha como, na visão de todos, pelo menos que eu encontrei aqui no texto, ser aquilo que Deus queria que ele fosse. A escolha de Davi, todos nós sabemos que a escolha de Davi foi uma coisa muito contraditória. Primeiro porque ele era o oitavo, tinha 7 na frente dele. Ele era o oitavo. Quem lembra que ele era o caçula? Tinha 7 na frente dele, irmãos queridos. Tanto que o próprio Samuel, quando viu o primeiro, o Eliabe, que vocês conhecem a história, que era bonito, cara de rei, jeito de rei, beleza de rei. Ele estava até acostumado, né? Ungiu primeiro um que se sobressaía em beleza em Israel. E ele, acostumado com isso, foi na casa de Jessé, a mando de Deus, separar lá o próximo rei de Israel. E chegando lá, encontra o Eliabe. Quer dizer, foi uma coisa que ele não fez assim, de uma forma, meus queridos irmãos, a desaprovar Davi, né, conscientemente. Não, até porque Davi nem estava ali naquele momento. Quem lembra diz amém. Nem convidado tinha sido. Então, diz a palavra de Deus, e isso fica claro, que inconscientemente ele acaba fazendo aquela diferença. Dizendo, é esse. Quando o Senhor fala para ele, não é esse. Ah, mas parece. Mas não é. Mas é bonito. Mas não é. É arrumado. Não é. Fala bem. Não é. Mas tem cara. Não é. Glória a Deus. Depois o próprio pai, meus amados irmãos, também imagino assim, que não com aquela consciência de desconsiderar o filho, mas quando o profeta pergunta e diz assim, oh, tem mais varão nessa casa? O pai usa um termo assim, no mínimo, né, desolador. O mais novo, tem o mais novo, como quem dissesse assim, mas não vale a pena. Não vale a pena, é o mais novo, ele é uma criança ainda. Está lá no campo, está lá cuidando da... Eu não sei, se não fosse isso aí, eu tenho minhas dúvidas, como quem dissesse. Não falou, mas dá impressão. Eu tenho minhas dúvidas. Então, o próprio pai podia ter mandado chamar o filho, dizendo, olha filho, vamos lá, hoje o profeta está em casa, vamos ter um banquete, você não pode faltar. Não, deixa o menino lá. É tão insignificante que deixa o menino lá. Mas eu acho lindo quando o profeta Samuel fala assim, meus amados irmãos, olha, então manda chamar. Porque enquanto ele não chegar, ninguém senta para comer. Oh, aleluia. Eu estava meditando isso aqui, sabe? A gente viaja, né? Eu estava meditando assim, pensando. O próprio Davi, chegando assustado em casa. Todo mundo lá. Né? O profeta, aquela sumidade. Samuel na casa. E Davizinho chega, olhando assim, dizendo, será que eu involuntariamente fiz alguma bobagem? Todo mundo me olhando. Os irmãos assim olhando. E pelo texto você entende que os irmãos tinham assim, um pouco de inveja. Né? Mais tarde, daqui a pouco nós vamos falar deles. Dá a impressão que os irmãos estavam ali. Por que agora ninguém come sem a presença desse moleque? Que negócio. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, meus apreciados irmãos. Trata bem o próximo. De repente você está conversando com uma pessoa, você está tratando com uma pessoa que vai lá na frente prover o seu sustento. Trata bem, para de arrogância, para de bobagem, para de ficar dando uma de importante. Trata bem as pessoas. Os obreiros, vocês cuidam com esse negócio de ficar aí desprezando. Vai ser teu chefe, seu besta. O pastor vai pôr ele lá como responsável do campo. Aí você vai... Como é que você vai fazer? Então, não despreze ninguém, meus amados. Porque não tem jeito, porque é pequeno, porque não cresceu direito, porque não fala bem, porque não sei o quê. Não despreze ninguém. Daqui a pouco você está comendo na mão dele. Aí eu quero ver a cara que você vai fazer. Não tem uns negócios na igreja, os irmãos não têm essas preferências? Aqui, graças a Deus, não. O pastor desce o porrete nisso e eu louvo a Deus por isso. Mas tem uns crentes bobos. Eu sou do fulano, eu gosto do cicrano, eu gosto do beltrano. E pro outro, faz até cara feia, pastor Jefferson. Fecha a cara, como quem dissesse, esse, passa. Ah, mas você vai levar. Você vai. Uma hora dessa, você se encontra lá na frente. Encontra. Despreza ninguém não, meus amados. Trata com amor, trata de forma equilibrada, trata com carinho. Todos que você puder. Não faça essas coisas não, porque lá na frente você pode ter problema.
Mas eu fico, uma coisa que eu fico também, eu já discorri, inclusive falamos uma oportunidade aqui para Curitiba, acho que um culto jovem. Eu admiro a forma como Davi, desde tenra idade, ele lidava com o tal do desprezo. Davi foi um exemplo fantástico para nós. Você quer aprender? Leia 1 Samuel. Você vai ficar encantada. A forma, a resposta que ele dava ao desprezo das pessoas. Porque ele sofreu. No dia da consagração, o próprio Samuel, vendo todo mundo lá e depois ungindo ele. O pai, deixa o menino para lá, não vale a pena. Aí os irmãos, eu acho importante lá no capítulo 16, quando eles vão, que Davi, lembra que o pai prepara uma merenda, hora da merenda, e fala, vai lá no fronte, seus irmãos são soldados, leva lá para eles isso aqui, leva também para o chefe deles. Aí diz a palavra que Davi pega lá o embornalzinho e leva a comida que o pai estava enviando. Chegando lá, os irmãos vê ele, e um deles fica irritado. Vocês veem que eles não eram gente boa não, melhoraram depois. Porque quando eles vê Davi, meus amados, diz a palavra lá, você pode acompanhar o texto, que eles ficam bravos. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você veio aqui se mostrar? Seu exibido. Eu já sei. O profeta esteve lá ungindo você. E agora você quer sair por aí, proclamando. Seu metido, vai para casa. Vai cuidar das ovelhinhas do papai. Os irmãos ficam bravos com ele. Mas não adiantou ele argumentar. Quem me mandou aqui foi o nosso pai. Ele mandou trazer comida para vocês. Sai daqui. Sai daí, seu exibido. Você está aí para se mostrar. Mas não foi, não é isso não. Não, você está aí para se exibir. E em tudo isso, Davi, ele se sobressaía. Depois teve a questão, o próprio rei, Saul falou para ele, rapaz, eu estou gostando da sua ideia. Você é um rapaz animado, disposto, olha, eu estou feliz. Mas não vai dar para você não, filho. Olha o teu tamanho. Olha lá o tamanho do guarda-roupa ambulante, está lá, ó, gritando a todo pulmão. Como é que você vai vencer aquilo lá? Não tem jeito. Nem minha roupa cabe em você, não dá. Desprezo. Mas agora, para fechar o desprezo, não teve como Golias. Capítulo 17, versículo 42, você pode ler na sua Bíblia. A Bíblia diz que quando Golias vê Davi, desprezo. Mas, irmão, pensa num desprezo elevado à 10ª potência. Eu duvido se ele não cuspiu no chão. Eu duvido se ele não deu assim uma... Isso? Lutar contra mim? Esse saquinho de osso? Esse serzinho? Esse incapaz? Esse fraco? Irmão, ele não conhecia a palavra. Alabás! Ele não conhecia a palavra. E quem não conhece a palavra, tira essas conclusões bobas. Chega a essas conclusões bestas. Eu vou pegar você. Parece que eu vejo aquela coisa, né? Aquele troglodita. Eu vou pegar você assim, eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou jogar você para as aves do céu comerem. Assim, como se fosse. Ele não sabia. Aleluia, 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 aleluia. É fraquinho, Irmão, alguém pode olhar e dizer, pastor, mas essa estratégia só foi lá para a velha dispensação? Não, é aqui que eu quero chegar. E já voltar para o nosso pastor. Deus não mudou de estratégia. Deus não mudou os critérios. Continua o mesmo. Vem Jesus e faz o convite. Como é que é o convite dele? Vinde a mim quem? Olha a turma que o Senhor quer trabalhar. Olha a turma que Deus tem prazer em trabalhar. Capítulo 5 das Beatitudes de Mateus, capítulo 5. Está lá, encabeçando a lista. Bem-aventurado quem? Pobre. O prazer de Deus está nisso, meus apreciados. Olha lá o capítulo 14 de Lucas. Capítulo 14. A segunda lista, porque a primeira rejeitou. Um foi cuidar de campo, outro foi cuidar de gado, outro foi cuidar da família. Não quiseram ir na festa. Quem lembra da glória a Deus? Aí o pai reformula os convidados, faz uma nova lista e diz assim, vai pelos caminhos, vai pela periferia da cidade, vai pelos valados, vai, onde você puder entrar, entra, e traz aqui, quem encabeça a lista? Olha o prazer de Deus de trabalhar com o pobre, irmão. Eu não sei como é que você veio aqui nessa noite, de repente armado até os dentes, né, irmão? Mas Deus quer ver você desarmado.
desarmado, desarmado, desarmado. Dizendo assim: Senhor, eu dependo 100%, eu preciso 100%. Eu sou pobre e necessitado. Eu preciso desta graça. Aleluia. Capítulo número 5 de Romanos, versículo 6. Porque Cristo, estando nós o quê? Ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morreria por um justo, ou morrerá, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está dizendo aqui que era fraco. Jesus morreu pelos fracos. Você já viu aquela expressão, o defensor dos fracos e oprimidos? Jesus, Jesus, Jesus. Se você abrir o coração nesta noite aqui, sem reserva, e dizer: Senhor, eu estou aqui, coração aberto, confessando a minha fraqueza, confessando a minha miséria, confessando a minha desgraça, o Senhor está aqui para fazer uma grande obra na sua vida. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: porque bem vedes, irmãos, na vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são o que, irmãos? Chamados. Mas Deus escolheu. É uma escolha de Deus. Escolha de Deus. Opção de Deus. Preferência de Deus. Não pergunte por que Jesus salva a uma pessoa tão carregada de pecados. Como eu vi o testemunho esta semana, eu já continuo essa leitura aqui, irmãos. Eu já quero concluir, mas é um moço lá do Nordeste. Hoje um cantor, um pregador, alguém de vocês já deve ter ouvido. Vantuil Carneiro, o nome dele. Canta muito bonito. Mas aquele homem tem uma história, se parou para ouvir o testemunho dele, é uma coisa assim absurda. Ele, para refrescar a memória dos irmãos, creio que muitos se lembram, é da família dos Carneiros, lá do Nordeste. O irmão dele liderou aquele bando na década de 80, que causou um desespero no Nordeste, que mobilizou um batalhão para interceptar, porque era terrível, terrível. E esse Vantuil, esse rapaz, ele pertencia ao bando do irmão dele, chamado Novo Cangaço, que entrava nas agências, que deu origem a esse movimento que está tendo hoje, até hoje, aí, em que o pessoal arrombam as agências bancárias, estouram, explodem os cofres. Foram eles que inauguraram essa modalidade. E esse rapaz estava condenado a matar o irmão dele, líder do bando, uma boa parte da turma. O bando se desfez e ele foi preso. 140 anos de cadeia ele pegou. Foi julgado, pegou 140 anos de cadeia. Mas o Vantuil, lá pelas tantas, cumprindo não sei quantos anos, ele já é um senhor, já bem maduro, ele conheceu a graça de Deus. Deus usou alguém e ele foi alcançado pelo poder de Deus. E ele se converteu, irmãos queridos. Ele não sabe explicar, ninguém sabe explicar, a pena foi reduzida. Ele de repente estava com o alvará de soltura que ele não sabe explicar até hoje. Ele conta isso em todos os cultos que ele vai. Recebeu o alvará de soltura e ele disse: Senhor, agora o resto dos meus dias vai ser para proclamar o seu glorioso nome. Você vai dizer: pastor, como é que pode uma coisa dessa? Tanta gente boa aí para ser salva, né? Já teve alguém que disse: tanta gente boa, aí para viver e morre. E um ser desse está aí. Pois é, a graça de Deus alcançou o irmão Vantuil. E ele está fazendo a obra, ganhando muitas almas para Jesus. E fala do amor de Cristo com quebrantamento. Que coisa gloriosa, meus apreciados irmãos. É o prazer de Deus, como o pastor Fidelis pregou nessa tarde. A gente não entende por que Deus tem isso conosco. Que não valíamos nada, que não tínhamos valor algum. Mas a graça de Deus nos alcançou pela sua misericórdia. Por que não os nobres? Por que não os poderosos? Por quê? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É para trazer confusão mesmo. É para alguém ficar embasbacado, assim, sem entender nada. Mas eu pensei que era fulano e é Beltrano. Pois é, a confusão que Deus está causando pela sua graça, pelo seu poder de salvar. Vejam,
Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. De novo aqui, fraco, pobre, ó, fraco, pobre, fraco, pobre, fraco, pobre, fraco, pobre. Deus escolheu as coisas vis, sem valor deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É maravilhoso, meus apreciados irmãos, como quando nós nos quebrantamos diante de Deus. Paulo, numa das suas epístolas, não lembro onde agora, mas ele diz bem claro, ele diz assim: mesmo aqueles que têm, como se não tivessem, que não põem o coração nas coisas daqui, que não se vangloria, mas que se quebranta diante de Deus. Eu vou concluir agora, irmãos, que o tempo não permite, mas vou dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus. Você pode estar se sentindo a pior das criaturas, você pode estar aqui fragilizado, enfraquecido, se sentindo um completo incapaz. Pois eu quero te dizer, em nome de Jesus, isso aqui não é conversa de pastor, não. É coisa do céu. Você está no jeitinho para Deus operar. Você está na posição que... Olha o que o Espírito de Deus está falando aqui, irmão. Que aqui tem pessoas se sentindo tão fracas, a ponto de estar querendo desistir dos seus projetos. Você se olha e diz assim: não, eu não dou conta, eu sou um completo incapaz, eu vou desistir desse negócio. Casamento, família, eu não dou conta. Vida financeira, profissional, ministério. Tem obreiro aqui no nosso meio que olha para a sua fraqueza e diz: eu vou parar. Você pode estar pensando nisso, mas Jesus nunca vai desistir de você. Porque essa é a pegada, essa é a preferência. É o que eu li com os irmãos, é a escolha de Deus, é a escolha dele nos fracos. Se o pastor permitir, eu queria fazer essa oração com os irmãos. Qualquer pessoa, não sei em que área, não sei, não posso dizer. Qualquer pessoa que está aqui entre nós, que gostaria de receber essa oração aqui, eu quero fazer isso agora por você, agora. Você crê nessa palavra? Então vem cá. Isso, vem. Pode vir. Você acha que não dá, você acha que não pode, você acha que não tem jeito, você acha que não consegue, né? Pois o Senhor está dizendo que tem. Aleluia! Isso, pode vir chorando mesmo, é coisa de Deus, é coisa do céu. A igreja em pé, por favor, nos ajude em oração. Pode vir, irmãos, vocês que creem no poder desta palavra. O pastor está lembrando aqui o propósito da campanha contra a depressão. Vem para frente também os irmãos, em nome de Jesus, isso. Vem. Parece que não tem jeito, né? Meu Deus, eu estou tão fraco. Será que eu vou recuperar? Será que eu vou conseguir recuperar?